Olá a todos e todas aqui do programa Entre Elas, da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese, coordenadora do programa, e hoje nós teremos uma convidada muito especial, que é a Juliana, que é psicóloga, então ela vai tratar com o tema sobre relacionamento abusivo. A Juliana, além de psicóloga, ela é mediadora em processo circular, facilitadora de círculo de mulheres e atuante na área clínica em consultório particular. Juliana, muitíssimo obrigada por estar aqui no programa hoje conosco, para partilhar o seu conhecimento. Seja muito bem-vinda ao programa Entre Elas. Boa noite, fico muito feliz pelo convite, muito honrada, né, de fazer parte dessa parceria, poder trocar juntos, somar nessa grande área do autoconhecimento mesmo, né. Então, eu acredito muito nesses espaços, então eu fico muito feliz aí pelo convite. Peço desculpa se tiver algum ruído atrás, o cachorro do meu vizinho está insano hoje, mas a gente vai tentando, tá bom? Fique tranquila. Tempos pandêmicos também, né, fazem isso conosco. A gente tem que ter outras aí paciências. Nunca se teve tanta reforma na vida, né? Então, estamos aí aprendendo a lidar com tudo isso, né? Vamos falar, em casa a gente tem paz. Nem sempre, né? Mas a gente vai tentando. Mas obrigada novamente por estar aqui presente. É um tema que até a gente já teve a oportunidade de conversar antes, né, Juliana, sobre a questão do relacionamento abusivo, e a gente sempre fala, mas já falaram muito sobre isso. É sempre preciso falar sobre isso. É um espaço para falar sobre isso. Então, o que a gente espera dessa conversa de hoje, quem vai nos assistir no YouTube, ou quem esteja nos ouvindo aí no Spotify está ganhando vários corações, então quem vai nos ouvir no Spotify, para refletir junto conosco sobre a questão do relacionamento abusivo. E aqui a gente vai fazer ênfase em diversas formas aí do relacionamento abusivo, para lembrar também que não existe só em casais heterossexuais, existe também relacionamento abusivo em casais homossexuais, e em qualquer relação de amizade, às vezes tem relacionamento abusivo em relação familiar, mas a gente vai dar um pouco aí de ênfase nessa relação do casal heterossexual, mas não vamos esquecer das outras aí formas que, infelizmente, o relacionamento abusivo acontece. E nada melhor do que ouvir uma psicóloga sobre esse tema, né? Que eu falo, o direito dele tem um alcance, mas ele não consegue abarcar tudo. A gente precisa ouvir as outras disciplinas, senão a gente não dá uma resposta concreta, não reflete aí todos os pontos que precisam ser refletidos. E aí, Juliana, hoje é seu espaço, então eu vou passar a palavra para você. Então, começando aí, o que a gente pode entender, afinal de contas, como relacionamento abusivo? Bom, como você disse, né, nunca é demais falar sobre isso, e eu acredito muito, por mais que, principalmente agora, né, você falou da pandemia, eu acho que chegou no momento também que a gente está um pouco saturado de tantas lives, tanto conteúdo, mas eu acredito que sempre existe alguém que precisa ouvir aquilo que a gente está disposta a falar, sabe? Eu acho que é muito essa rede mesmo. E eu acho muito bacana, porque por mais que eu já tenha estudado sobre o tema, é um estudo contínuo, assim, né? Nós somos seres humanos e nós estamos em constante evolução e transformação. Falei essa semana isso para uma paciente, né? Falei assim, é tão louco que a gente sempre está mudando. Nunca vai ser estático, né? Nunca vai ser uma coisa só. Você já não é mais a mesma do que você era há 5 minutos atrás, né? Então, eu não sou mais a mesma do que eu era quando a gente fez a live, né? Que foi, umas 2, 3 semanas atrás, né? Então, eu já sou uma outra pessoa, com outros conhecimentos, com outras trocas. É por isso que eu acredito muito no trabalho de grupo, né? Eu gosto dessa questão da horizontalidade, sabe? Da gente sentar em um círculo e nos vermos como iguais, assim. Não melhor, nem pior. E antes da gente começar, eu estava refletindo um pouco sobre isso, sobre essa minha prática na mediação de grupo, né? E estudando sobre o tema, eu falei assim, nossa, agora eu entendo porque eu gosto tanto dessa prática, porque me coloca em horizontalidade, justamente quebrando esse modelo social que é o patriarcal, né? Então, eu queria começar um pouco daí, de trazer essa estrutura social que todos nós estamos imersos, né? Que é o patriarcal, que vem de uma hierarquia, né? Existe alguém acima e existe alguém abaixo. Então, trazendo uma simbologia bem simples mesmo, é um homem no topo e todos os grupos minoritários embaixo. Então, exige que dentro dessa relação existe um poder, né? Existe o dominante
e existe o dominado. E uma relação abusiva, ela se categoriza por isso. Não há uma troca, né? Existe alguém que está dominando, existe alguém no centro do poder e alguém que está sendo dominado, alguém que está sendo submissa. E, recentemente, em outro grupo, a gente dialogando sobre machismo, né? Eu estava falando sobre isso, que hoje, principalmente a gente que, por exemplo, as pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir um podcast, eu acredito que são pessoas que estão buscando conhecimento, né? E para a gente que está dentro desse meio, é um grande privilégio, já está meio que óbvio os sintomas óbvios, né? Os sintomas mais característicos, assim. Eu acredito que a nossa grande dificuldade hoje é enxergar os sintomas sorrateiros, é aqueles sutis, atrás dos discursos que a gente acredita ser desconstruídos, né? Então, eu acredito que agora esse é o nosso maior trabalho, da gente poder enxergar o que categoriza, né? Falando desse tema específico. Eu sempre falo assim, te deixou insegura? Te deixou com uma sensação esquisita? Tem algo aí, né? Ah, Juliana, mas o que é uma relação abusiva? Se você questionou, tem alguma coisa aí, né? Porque numa relação de troca, num relacionamento saudável, você está bem em estar nesse lugar. Não estou dizendo que não exista relações ruins, existem relações ruins, né? E o que diferencia uma coisa da outra? Uma relação ruim é quando vocês não são compatíveis, né? Você vai vivendo ali com a pessoa, não está acima, não está abaixo, vocês estão lado a lado, e no decorrer do tempo você vai percebendo que os ideais não são os mesmos, os sonhos, os objetivos não são o mesmo, e naturalmente isso te distancia, já não faz mais sentido estar ali. Um relacionamento abusivo é aquilo que te maltrata, né? Eu fiquei pensando nessa palavra, poxa, eu acho que é só a gente refletir sobre a palavra em si. Abuso é quando você se autodesrespeita, né? Quando o outro te desrespeita. E como a gente se desrespeita? Não ouvindo a nossa intuição, não acreditando naquilo que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, um dos exemplos mais específicos, assim, dentro de uma relação abusiva, é a manipulação, né? Você pode acontecer uma situação X, você está vendo que é aquilo, e aí o parceiro ou a parceira, porque relacionamentos abusivos não é uma exclusividade de mulheres, muito embora seja mais sintomático, porque, né, dentro da nossa estrutura social, as mulheres sofrem mais, isso é óbvio, né? 90% dos casos são mulheres, mas também existe contrapartida, então é importante a gente não generalizar, só as mulheres sofrem isso. Não, é uma coisa que todos nós sofremos, não só, que nem a professora Paula falou, não é só dentro de uma relação amorosa, é dentro de uma relação profissional, é dentro de uma amizade, né? A gente não para pensar nisso. Então, eu penso que é sempre fazer esse checklist com você mesmo, sabe? Eu estou bem dentro dessa relação? Eu estou me sentindo confortável de ser quem eu sou dentro dessa relação? E é uma pergunta tão simples que quando a gente para refletir e responder, muitas vezes a gente se assusta com a resposta. Ou então a gente tenta se autoafirmar na resposta. Não, mas é por conta disso. Quando você tenta se justificar demais, é esquisito. Pare e pense um pouquinho. Então, eu diria mais ou menos sobre isso mesmo, de fazer esse checklist e se auto-perceber, de falar, poxa, estou dentro ou não estou? Com certeza, Juliana, essa autorreflexão, pensar sobre como estou, o que eu quero, é uma pergunta que deve ser feita. E saber também que, né, não é para uma questão de vitimismo, que às vezes as pessoas falam, nossa, eu sofro só. Não, calma, às vezes a gente inverte os papéis, né? E às vezes isso acontece com frequência. Uma hora você está a vítima do relacionamento abusivo, mas às vezes, como a Juliana falou, nós somos mutáveis, às vezes você acaba abusando daquele relacionamento. Vem muito numa ideia o relacionamento abusivo, a gente consegue fazer uma ideia também de controle em relação ao outro, essa ideia de controlar o outro indivíduo e aí minar a autoestima desse indivíduo, por exemplo, Juliana? Com toda certeza. E aí eu volto novamente para essa questão social. Não dá, pelo menos assim, dentro da minha prática clínica, eu não tenho como analisar o sujeito sem analisar o contexto que ele está inserido, né? Então, uma coisa que até a gente conversou na outra live,
Tá, mas existe uma característica específica de pessoas que estão dentro de uma relação abusiva? Não, gente, porque cada um é de uma forma diferente, né? Então, a gente pode trazer aqui uns sintomas óbvios, mas que não necessariamente toda relação abusiva vai ter esse tipo de exemplo, né? Então, existe essa questão de posse. Então, se a gente for olhar lá para a história mesmo, da onde que surge o patriarcado, ele surge dentro desse conceito de propriedade, né? O homem, ele começa a ter propriedade pelas terras e a ficar dentro dessas terras, porque antes nós éramos nômades, né? Nós vivíamos viajando de um lugar para o outro. E quando vem esse movimento pastoril, que é você habitar esse lugar, você começa a dominar. E é onde o patriarcado tem a origem, né? Então, eu não só tenho posse pelas minhas terras, mas como eu tenho posse pela mulher, né? Então, vem a objetificação do nosso corpo, e tudo isso fortalece os comportamentos que a gente tem hoje, assim. Então, esses dias eu recebi uma pergunta assim, dentro da terapia mesmo, né? Ah, Juliana, mas será que o meu parceiro sabe que é abusivo? A pessoa nunca vai falar que é abusiva, gente, porque para ela é extremamente normal. É um trabalho de muita autoconsciência, de você se enxergar abusador, né? E ver que você está dentro de um sistema que corrobora para que você permaneça tendo esse tipo de sintoma. Então, não é à toa que a gente ouve muito falar de parceiros que saem dentro de relações e falam que a ex era louca, né? Isso é muito óbvio, assim, sabe? E não necessariamente, né? Não necessariamente. São duas pessoas que estão habitando dentro daquela relação. Então, existe esse contexto social, não dá para culpabilizar a vítima, mas também tem essa autorresponsabilidade. Eu sempre tenho muito cuidado de trabalhar isso, porque é uma linha muito tênue, né? Você não pode desconsiderar o social, mas você também não pode desconsiderar que é uma escolha também fazer parte daquela relação, né? É uma escolha. Como que eu saio disso? Fortalecendo, né? Então, é muito comum que, principalmente mulheres dentro de relacionamentos abusivos, vá se esquecendo da sua identidade, porque é isso que o outro vai fazer, né? Dentro dessa hierarquia de dominação, essa pessoa, aos poucos, vai controlando tudo que você tem, controlando os amigos que você tem, os grupos que você frequenta, a roupa que você usa. E no começo, não é uma coisa muito, sabe, muito abrupta, assim, muito violenta. Não, é muito sutil. Muitas vezes é um elogio em forma de crítica, né? Nossa, mas você é tão bonita, pena que é assim. Nossa, mas você é tão inteligente, mas podia melhorar nisso, né? E também não estou dizendo que as críticas, elas não existem. Elas existem, mas quando é só crítica, tem alguma coisa aí, né? É o outro querendo te minar. Isso acontece muito dentro de relacionamento de amizade, né? Você quer contar uma coisa pra pessoa e toda vez que você vai contar essa situação, uma coisa boa que aconteceu com você, a pessoa arruma um jeito de minar você, né? De controlar as pessoas que você sai. Nossa, mas você saiu e não me chamou. E aí, dentro de um relacionamento amoroso, nossa, por que você sai com fulana? Mas sua amiga é assim, seu pai é assim. Então, vai te trazendo só para essa individualidade do casal. E aí, você fica sobre o olhar do outro, né? Então, com o tempo, você vai esquecendo das coisas que você gosta, de quem você era. E quando eu não sei quem eu sou, o outro fica me dizendo quem eu posso ser. E isso é muito perigoso. Porque aí mexe com a nossa autoestima, né? Então, outro tipo de pergunta que eu recebo bastante, mas o que faz uma pessoa estar dentro de uma relação abusiva, né? Porque também surgiu muito essa época da gente culpabilizar as mulheres que estão dentro de uma relação abusiva, porque são o que elas querem. Não, gente, o buraco é muito mais embaixo, né? Às vezes a gente tá e a gente nem sabe que tá. Ou às vezes a gente tá, sabe que tá e não tem como sair. E por que não tem como sair? Poxa, você tem um meio que só te julga, né? Então, vou ficar aqui porque está sendo menos pior, assim. Então, às vezes, não encontro esse acolhimento por parte dos amigos, por parte da sociedade mesmo. Então, existe sim essa relação de posse, ela não começa de uma maneira muito violenta, ela vai muito sorrateira. São muitos comportamentos sutis que vai minando a nossa autoestima, a nossa independência, as nossas qualidades mesmo. Eu acho bem assim, tocante, né? Essa frase que você trouxe, né? Quanto menos eu me conheço, mais fácil de eu entrar num relacionamento abusivo.
E aí essa possibilidade de identificação, porque às vezes a gente tem contato com alguém que tem um relacionamento abusivo, e aí é uma pergunta que já me fizeram, a gente até conversou isso anteriormente, como que eu faço para ajudar? Porque às vezes a pessoa de fora vê, mas a pessoa que está dentro não vê. Por quê? Porque a gente tem, como mulher na sociedade, nós temos aí uma pressão muito grande. Quando que você vai casar? Por que você vai casar? A mulher é difícil, né? Se você tem a mulher, se ela tem opinião, ela tem um gênio forte, né? Então ninguém vai conseguir lidar com você. Então você tem que ser mais dócil. Então aquela ideia de estar sempre sorrindo desde criança, não, porque a pose da menina tem que ser diferente do menino e etc. E isso é levado para a parte do relacionamento. E a gente não sabe como que a sociedade, a forma de criação acaba proporcionando justamente a possibilidade dessa abertura aí para o relacionamento abusivo, a ideia de posse da mulher, né? E a gente vê, a Juliana estava mencionando, não necessariamente é uma violação física, é algo que você consegue, na hora, perceber que aquilo é uma violência em relação a você, psicológica, etc. Às vezes essa sutileza, né? Eu tive uma colega que ela falou assim, nossa, eu não percebia porque ele chegava e falava, você é maravilhosa, incrível, mas ninguém te vê como eu te vejo. Né? Então, estava elogiando, e para ela era muito difícil entender que esse elogio, na verdade, é uma forma de domínio. Como é que funcionaria essa parte, Juliana? Como é que a gente pode alertar aí, pensar sobre? Gente, isso é tão comum, né? E tem um momento, assim, na minha área clínica que, nossa, uma frase que uma vez uma paciente me falou, eu nunca me esqueci, né? A gente fazendo esse trabalho de sair dentro de uma relação, por que estava ali e tudo mais. E me emociona muito esse momento, porque quando ela consegue finalmente, né, sair dentro dessa relação, eu lembro como se fosse ontem, dela virar para mim e falar assim, nossa, Ju, eu pintei minha unha de vermelho e eu não fazia ideia de como eu amava pintar minha unha de vermelho, né? Então, você vê que é uma alienação, uma dominação tão grande que você vai se esquecendo completamente de quem você é, né? Completamente das coisas que você gosta. E isso que você falou, né, de toda essa estigmatização que a gente tem, o nosso corpo tem. Eu lembrei que recentemente estava estudando uma doutora, Valesca Zanella, ela estuda muito sobre essa questão de gênero, né? E ela exemplificou muito que a nossa identidade está muito construída de uma maneira em prol do olhar do homem, né? Desde criança a gente é ensinada de que você tem que ficar bonita pro outro, se você não fizer isso, ninguém vai querer casar com você. Meu pai fala isso até hoje, assim, sabe? E eu sou independente, moro sozinha, pago minhas contas. Nossa, mas se você não saber cozinhar, nenhum homem vai te querer. Né? E isso sempre me incomodou, desde os meus 15 anos, né? Aquela hora que a gente é feminista, desde sempre não lembra que é, né? E eu falei, cara, não sou só eu que tenho que ser escolhida, eu também escolho estar dentro de um relacionamento, né? E a professora Valesca, ela fala que é a prateleira da escolha, né? Nós somos criadas em prateleiras. Então, a prateleira alcançável é aquela dentro do padrão, né? A gente faz de tudo para estar dentro daquele padrão estético, para a gente ser escolhida. E aí a gente perde tudo que a gente é para tentar alcançar isso, né? Para tentar fazer parte disso. E isso é uma coisa assim, inalcançável. Se a gente falar sobre pressão estética, também daria mais uma jornada aí, de que a gente se esforça para agradar o outro. A gente não é ensinada para agradar a si mesma. Isso nunca foi ensinado. E isso é tão doentio, tão nocivo, que a gente vai deixando de ter uma personalidade, uma identidade mesmo. Então, pensa só, se eu já sou construída dentro de um meio que faz com que eu tenha que agradar o outro o tempo todo, quando eu estou dentro de uma relação, tudo isso que eu já aprendi só reforça para que eu permaneça naquele lugar. Então, tá vendo como a gente não pode individualizar uma questão que é social, né? De que a mulher tá lá porque gosta. Mulher sofre violência porque ela gosta. Não é porque ela não gosta, é porque todos nós, em algum momento, a gente tem uma parcela de responsabilidade também enquanto social, enquanto meio. Porque a gente reforça esses padrões, né? E aí a gente não consegue perceber. Então, quando eu tenho inveja da minha amiga, de onde que veio essa rivalidade entre mulheres? Do patriarcado também, né? Essa separação, essa fragmentação. Porque a gente sabe que quando a gente tá junto, a gente se une e a gente tem força. E o que o homem mais teme é essa força. Não é à toa que a gente tem a história das bruxas, né?
As bruxas eram mulheres que tinham conhecimento, é isso. E foram aniquiladas, exterminadas, né? Então, não é só eu estou dentro do relacionamento porque eu quero, não. Existe todo um meio, existe uma história individual que a gente também não sabe, que essa pessoa passa desde a infância, né? E tem todas as outras violências que podem estar envolvidas, como também não pode. Então, tem essa pressão social, tem esse medo do julgamento. Nossa, eu ouço muito isso, assim. Porque você pensa, a pessoa ela já foi afastada de todas as relações que ela tinha, né? A relação de afetividade, vínculo que ela tem é só com aquele parceiro ou parceira. E aí ela fica com medo de retomar essas relações por medo de ser julgada, né? Por medo dessa fala que a gente tem, muito comum, assim, tá lá porque quer, porque gosta de apanhar. E não é bem assim, então as pressões. Aí tem esse estigma do casamento também, né? Antigamente a monogamia sempre foi algo muito em pauta, né? Muito categorizada, a família Doriana, assim. Né? Então, medo de não honrar isso, né? De não ser forte o suficiente para estar dentro dessa relação e fazer dar certo. Isso é muito comum, assim, tipo, de essa sensação de fracasso se desistir, né? Mas a pessoa, ela não pensa que ela tá desistindo dela o tempo todo, e do outro não, né? Esses dias eu falei muito isso, assim. É muito comum a gente colocar a integridade do outro acima da nossa, né? Eu não vou falar isso porque ele vai achar ruim. Eu não vou falar isso porque, nossa, ele tá passando por esse momento difícil, né? Não, mas isso vai passando e isso você só vai adoecendo. Aí você não sabe porque você não se ama, porque você não tem autoconfiança em si, porque você tem medo de falar com outras pessoas, porque você não consegue criar, porque você não sabe. Então, assim, vai nos adoecendo de uma maneira psíquica tão forte, mas tão forte, que quando a gente adoece, a gente acha que é só uma coisa sintomática, só uma coisa do corpo, né? E não, nosso corpo tá falando o tempo todo. Eu acredito muito nessa perspectiva, assim. Quando a gente não consegue olhar para nossas questões, o corpo ele vai tentar dizer de alguma forma. De alguma maneira, ele vai tentar te dar um sinal, né? Então, é dessa maneira que a gente vai se perdendo mesmo. Excelente colocação, Juliane. Eu acho importante também ressaltar que o relacionamento abusivo ele não enxerga classe, cor, não enxerga qualquer outro impeditivo. Claro que a gente tem ali a questão de acesso né? Então, buscar uma ajuda e etc. Isso acaba acontecendo e as pessoas acabam não percebendo essa forma de domínio. Então, ele ocorre com mais frequência em um lugar e mais frequência no outro. Mas o que eu quero dizer é que ele ocorre em todos os âmbitos que a gente possa imaginar. A gente já começou falando, pode ser amizade, pode ser família, e assim por diante. E também ter conhecimento sobre, né? É uma coisa que, aí eu vou me colocar no exemplo, que eu tive um relacionamento abusivo durante muito tempo, né? Namorei durante muito, muito tempo, comecei a namorar muito nova, e aí não sabia muito bem como construir meu próprio self, comecei a namorar adolescente, namorei mais de 10 anos com essa pessoa, e ela era muito legal com os meus amigos, ela tinha uma postura, etc. Então era muito difícil, eu não conseguia falar com os meus amigos sobre isso. Tanto é que quando eu terminei, ninguém entendeu nada, né? Falei, como assim, né? Por que você terminou? E são várias aí as coisas, mas não vou entrar nessa parte, são vários os motivos que conseguiram me levar a sair desse relacionamento, falando, eu consigo me construir sozinha, eu existo sem essa pessoa, que também era uma coisa que a minha psicóloga falava, você não pode ser metade da laranja, que também é um mito que criam na nossa cabeça. A sua metade da laranja tá aí. Não, ninguém é metade de laranja, ninguém, todo mundo é uma laranja inteira, né? Só que a gente acaba, às vezes, tendo que ver isso na prática. Mas uma frase que eu nunca esqueço é que ele sempre falava, todo mundo, quando a gente pensava em relacionamento abusivo, a moça tá com, sei lá, vai sair com uma saia, e aí o namorado critica, ou enfim, a namorada critica, dependendo da roupa. Eu nunca tava bem vestida, eu nunca tava bem, né? Então, sei lá, a gente ia no shopping, ele perguntava, você vai assim? Ele olhava assim com um desdém. Então, aquilo acabava com a minha autoestima de uma forma, e eu achava que eu nunca era suficiente, que eu nunca estava bem, que eu não me olhava nem no espelho. Em determinado momento da minha vida, eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Então, foi um negócio bem assim, e eu não conseguia enxergar que era um relacionamento abusivo.
Eu achava que eu conseguia resolver sozinha também. Por isso que eu falo, gente, relacionamento abusivo tem que falar. Porque eu achava que eu tinha que resolver sozinha, né? Eu falava, não, vou resolver sozinha. E não que eu não estudasse a questão de igualdade de gênero e feminismo desde sempre. Mas eu não conseguia enxergar como que eu conseguia aplicar na minha vida. É por isso que eu sempre digo, não dá. O direito vai falar de uma forma, a gente vai refletir de outra, mas nesse aspecto não dá sem a psicologia. Então, aí quem quer, o autoconhecimento é importante não só para você não se envolver no relacionamento abusivo, nem para você ser abusador ou abusadora de um relacionamento, né? Quando você pensa, puxa, extrapolei os limites, né? Vou pedir perdão. Então, até depois a Juliana vai falar o arroba dela no Instagram, quem quiser segui-la para entrar em contato, é sempre importante, ainda mais nesse momento pandêmico. Então, é para dizer que o autoconhecimento nunca é demais, né? Teve uma amiga minha que falou recentemente, ela falou, eu acho que eu já estou saturada do autoconhecimento, já me autoconheço demais. Eu falei, não existe isso. Não existe, a gente muda, não tem como. Agora você pensa, nossa, me descobri totalmente, não acontece. Mas do que você vivencia nos seus círculos, tem aí essa questão, Juliana, do autoconhecimento, fazer a diferença, a pessoa mais rápido enxergar que ela está ou ela é abusadora e poder trabalhar isso, e você consegue enxergar isso de uma forma clínica? Ai, gente, esse negócio do autoconhecimento, eu dou até risada, porque eu tenho amigas que falam a mesma coisa, né? Que, assim, tem um poema, não lembro de quem é esse poema, eu vi no filme, No Brilho Eterno de uma Mente Brilhante, uma coisa assim, que ele fala assim, sábio, felizes são os ignorantes, que não questionam a felicidade. Autoconhecimento é isso, assim, você pode estar saturado, mas aí quando você se imagina assim, você fala, não, tô ruim aqui, mas tá muito bom, sabe? Porque traz essa carga de responsabilidade, autorresponsabilização mesmo, né? De você ser protagonista da sua vida, né? De você tomar o controle da sua vida, de você se colocar nas situações, de se implicar nas situações, né? De assumir mesmo as suas questões e trabalhar com elas. Isso que você trouxe da adolescência, eu achei muito importante, eu quero muito ressaltar isso. Por quê? Assim, a maioria das mulheres começam a sua vida amorosa na adolescência, né? Com homens muito mais velhos. Novamente, a questão social, né? Os nossos corpos, desde sempre, eles são muito relacionados a corpos infantis, né? Sem pelos, lisinhos, o mais estético possível. Então, por que homens escolhem mulheres mais novas, né? Por que a gente não se questiona isso? Por que será? Poxa, a mulher mais nova é uma pessoa extremamente vulnerável, não é à toa que a adolescente é um ser vulnerável, né? E aí tem também essas crenças de que a mulher amadurece mais rápido. Não, gente, isso aí é só uma forma de a gente tirar a responsabilidade do outro, né? Então, você pensa, na adolescência, a gente está num momento de transição na nossa vida, que já é um momento de extrema vulnerabilidade, Eu falo até hoje, se eu pudesse não tirar, né, mas pular uma parte da minha vida seria a adolescência, porque é um momento muito estranho na nossa vida, né? E o que a gente mais busca dentro desse período é o pertencimento, cara. A gente quer pertencer, né? A gente não tá em lugar nenhum, a gente não tá mais na infância, mas a gente também não tá mais como adulto. E aí a gente quer pertencer. E aí, nisso, o que acontece? A gente se perde para pertencer a um grupo, né? A gente faz de tudo para pertencer a um grupo. Então, é muito comum, assim, várias situações de violência, de automutilação mesmo, para pertencer a uma causa, sabe? Para tentar se encontrar. Então, é muito complexo. E aí, a relação, um relacionamento na adolescência com uma pessoa mais velha, é claro que a pessoa mais velha vai te dominar, né? Porque você não sabe quem você ainda está se conhecendo, né? Então, olha que violento isso, assim, de falar, poxa, eu tenho que dar conta disso. Não, cara, né? Não é bem assim. Você está em processo de aprendizagem. E uma pessoa vulnerável é uma pessoa que tem uma tendência maior a você dominar. É isso, assim, né? Então, é uma das perguntas que também cai bastante. E como que eu me previno de relação abusiva, né? O fato de eu ter conhecimento me imuniza disso? Infelizmente, não. Eu até falo para os meus pacientes, eu sabendo do que eu sei, cara, meu maior medo é cair dentro de uma relação abusiva, né? Porque o que está na consciência eu estou conseguindo trabalhar. E o que está lá atrás? O que está na minha inconsciência, né? O que eu não consigo ver? Que talvez possa me relacionar a isso?
Não tem uma imunidade, uma coisa, ó, leia tal livro, faça tal coisa, que você nunca mais vai cair dentro de uma relação abusiva. Não, mas tem certos tipos de situações que nos tornam menos vulneráveis, né? Eu acho que é isso, assim, uma redução de danos, sabe? Nos tornam menos vulneráveis. Então, o autoconhecimento é uma dessas. Por quê? Quando você vai fazer esse trabalho interno com você mesmo, você sabe quais são os seus valores. Eu sempre faço isso quando uma pessoa está se relacionando. O que é importante para você dentro de uma relação? Né? O quê? E aí, muitas vezes, a pessoa não tem repertório, porque a gente também não foi ensinada a nomear nossos sentimentos, nossas necessidades, né? E aí eu trabalho muito com a comunicação não violenta, que eu acho que é uma técnica, assim, fundamental para a nossa vida agora, né? Para aprendizagem mesmo. O que é necessidade? O que para mim é necessário ter dentro dessa relação? Afeto, carinho, respeito, empatia, troca, enfim. Isso para mim é importante. Se eu sei que isso para mim é importante, eu já me conheci um pouco, né? Já sei dos princípios básicos que eu quero dentro de uma relação. Quando eu entrar dentro de uma relação, eu vou saber o que é importante para mim. E aí eu vou comparar. Falar, putz, eu não tô tendo isso, cara. Então não tá bom para mim, né? Não tá bom para mim. Então, eu acho que é esse trabalho que a gente faz de se autoconhecer para a gente poder se colocar no mundo mesmo. E eu sempre falo isso, assim, principalmente para nós, mulheres. A gente não nasce com voz, cara. A gente aprende a colocar lá no mundo, né? Então, por isso que eu acredito muito nesses espaços. Foi o que eu falei no começo. Às vezes, e é muito complicado, porque, assim, isso que você falou da adolescência, né? A gente passa uma vida inteira sendo subjugada, sabe? Tipo, colocando a gente como louca. E quando a gente consegue esses espaços de fala, principalmente, às vezes a gente sente até receio, né? Eu, no começo, nossa, ficava com medo, ansiedade. Não que eu não sinta hoje, sempre dá um friozinho na barriga, mas é um friozinho que vou dar conta. Mas do tempo todo a gente tem que ficar se justificando, né? De estar mostrando o meu valor o tempo todo. Então, quando a gente ocupa esses lugares de independência, também tem esse peso, né? De você se comparar aquilo que você foi construída para você tentar mudar o futuro mesmo, não só o meu, mas das meninas que estão vindo. Também tipo, já fiz trabalho com adolescentes, sabe? A pressão que essas meninas sofrem hoje, assim, acho que a gente não tem que comparar sofrimento, mas nada comparado com o que a gente viveu, né? É muito mais intenso, assim. O acesso à informação é muito mais abrangente. O contexto também, a pandemia, enfim, daria uma outra live. Mas é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Achei que com certeza. Não, respondeu super. E aí eu estava lembrando também de uma outra coisa da conversa que nós tivemos, eu achei muito interessante essa troca sobre as princesas da Disney, né? Eu sempre falo, culpa Disney. E em muitos aspectos, claro, eu não acompanho a Disney, a Disney vai me processar, mas tem ali um aspecto muito interessante, né, da princesa ser salva, e a princesa, ela é perfeita, né? E ela fica, mas ela só é inteira, ela só se torna princesa, ela só tem aí o seu poder quando um príncipe beija ela, quando ela fica. Eu fico muito brava com a Pequena Sereia, assim, uma das que eu fico mais revoltada, que eu falo, gente, a mulher deixou de ser sereia, que ela viu o cara uma vez, já criou na cabeça dela, ou seja, pode criar, que, né, vai ter que corresponder. E aí ela fica com ele, perde a voz, sofrimento para ter o relacionamento, ou seja, relacionamento para mulher é sofrer. Então eu fico chocada. Da Cinderela a mesma coisa, ela não é empoderada em nenhum momento, e aí é sempre a parte dos finais é que ela vai, fica com o príncipe, e aí felizes para sempre, ou seja, a felicidade, ela não era feliz antes, né? O recado que dá para o inconsciente é você não é feliz antes, enquanto você não tiver alguém que vai prover, alguém que vai fazer, etc., você não vai ser feliz. A única que eu mais gostava era a Bela, porque ela lia, ela cuidava, ela brigava e etc. E ela já tinha a sua própria identidade antes de conhecer lá o Fera. E ela conheceu o Fera, ou seja, ela não dando valor só para o estético, ela vendo por dentro. As outras não, ele é príncipe, é bonito. Então, essa ideia do príncipe encantado, né, da síndrome do príncipe encantado, acaba pegando muito por conta do que a Juliana também falou, sociedade patriarcal, esse peso todo que a gente já tem, e isso leva a facilmente você querer viver o tempo todo esse conto de fadas, e mesmo que isso custe um relacionamento abusivo.
complicado. É aquela necessidade de pertencer, né? Esse negócio das princesas é muito louco, porque eu fui muito apaixonada pelas princesas e há uma parte de mim que gosta até hoje, assim, sabe? Então, infelizmente, gente, entendo tudo isso, todo esse caminho de desconstrução, mas existe uma parte dentro de mim que gosta, né? Então, tenho as minhas críticas, mas também deixo cuidar aqui a Juliana interior, né? Minha criança interior. Mas é muito interessante, porque esse negócio da Bella... Ela tinha a identidade dela antes, mas ela acaba se apaixonando pelo cara que sequestra ela, né? Você vê, assim, quando a gente analisa, você fala, caraca, meu, olha essa história. Ela se apaixona pelo cara que sequestra ela. Só que não, é a Bella, essa princesa que se apaixona pelo príncipe. E aí volta aquela questão da identidade, né? Que eu falei da prateleira. A gente passa a vida toda querendo ser escolhida. E aí parece que a gente só cria identidade quando a gente é escolhida pelo outro, né? E aí não tem como a gente não envolver questões sociais e raciais, né? Porque, por exemplo, a mulher negra tá bem embaixo da prateleira, cara, né? A mulher... Então, assim, a que tá aqui em cima é aquela que tá, tipo, mais perto do desejado, né? Do esperado. E esses que não estão? Então, por exemplo, você não tem uma princesa gorda, você tem uma ou duas princesas negras que agora, né, estão construindo e tal, mas são poucas, né? Então, é exatamente isso que você falou, né? E é tanto que os filmes, eles acabam no casamento, né? Então, ai, foi perfeito, foi lindo, me salvou daquela coisa horrível que era a minha vida, né? Minha vida não é 100% horrível, né? Pelo contrário, é a minha vida. Então, acaba num casamento, parece que não tem pós, né? Não tem depois. E aí também tem toda uma cultura de filmes hollywoodianos também, que trazem esse repertório de o cara que saía bastante, aí encontra a menina certa e se transforma por conta da menina, né? Que nem a gente vê muitas feministas falarem, cara, não sou escola de reabilitação para ninguém. E é isso, e isso é muito comum, assim, né? Também a gente foi criada dentro desse papel de cuidado, né? De mãe. Parece que a gente nasceu mãe, né? A gente nasceu de homem e já nasceu pronta para cuidar. Então, vai tirando essa responsabilidade do masculino mesmo. Então, eu falo para muitas mulheres hoje em dia, quando falam, meu marido ajuda, meu parceiro ajuda. Não ajuda, amiga, faz a parte dele, né? Não tá ajudando ninguém. Não tá... Tem uma série... Outra coisa que eu queria falar, que você falou sobre autoconhecimento, eu esqueci de falar. Como que trabalha o autoconhecimento, né? A terapia é um meio deles. E outra coisa que eu utilizo bastante são filmes, séries, podcasts, né? Porque você tem que criar repertório para você saber se você está dentro ou não está. Então, por isso acaba usando muitos links, né? Eu acho que a gente até comentou da série... Filhas de Eva? Não é a Filhas de Eva. É uma série que traz a cultura brasileira. Tá na Netflix. Eu esqueci o nome agora, gente. Que fala sobre o folclore. É Cidade Invisível. Cidade Invisível, essa mesmo. Que tem uma parte que eu achei fenomenal, assim, que a mulher tá meio que discutindo com o homem, né? E aí ele fala assim, não, eu vou te ajudar mais, né? Pode ficar tranquila, tudo mais. E ela fala assim, eu não preciso que você me ajude a ser mãe. Eu sei ser mãe. Eu preciso que você faça a sua parte de ser pai. E é isso, né? Parece que a gente tá, nossa, assim, tô suplicando aqui para você fazer a sua parte. Então, e os homens também sofrem com isso, né? Outra vez, não dá pra gente só polarizar. Existe essa masculinidade extremamente tóxica que faz com que homens cometam muito suicídio. Isso é uma coisa que não é tão falada. Está sendo falada agora pelos grupos de homens. Então, indico muito, assim, sabe? Tem vários grupos que estão fazendo esse trabalho fenomenal. Inclusive, a nossa ponte foi por um homem desses, né? Que foi o Fábio, que faz parte do Ressignificando Masculinidade. Eles têm esse projeto de um encontro uma vez por mês, um evento gratuito, para poder discutir essas relações, né? E eu acho muito importante esse discurso de igual, né? De você ouvir de um outro homem que passa por isso, essas angústias, esses anseios. Então, quanto é importante a gente ir desconstruindo mesmo esses padrões e assistindo outras coisas, sabe? Sair do óbvio, assim, ler outras coisas. Trabalho muito com redes sociais, assim, com as minhas pacientes. Quem é que você está seguindo? Né? Que páginas vocês estão seguindo? Poxa, eu me sinto péssima. Isso acontece muito, assim. Ai, me sinto péssima com o meu corpo. Por que você se sente péssima com o seu corpo? Aí você vai ver a pessoa consegue, sabe? Essas mulheres, assim, que trabalham com isso. Eu falo, poxa, começa a seguir pessoas reais, assim, sabe? Que falam do corpo de uma maneira real.
que é acessível para você, né? Que faça sentido para você. E é muito lindo ver esse processo, assim. Eu tenho passado recentemente um processo assim com uma paciente, né? E feito esse trabalho de fortalecer, e tá sendo, é muito bonito ver a pessoa se reencontrando, de falar isso, esse exemplo que eu dei, poxa, eu gostava disso, eu não lembrava, né? O quanto é importante para mim ter isso. Então, de você fazer esse resgate, retomar esse poder sobre si mesma, né? Não é o poder do outro sobre si, é o poder de você para com você mesmo. Você tem esse autopoder, né? Ele só precisa ser resgatado. Concordo plenamente com todas as suas colocações, ressaltando o que a Juliana falou, ou seja, a gente tem ali um problema grave nessa pirâmide de poder, né, que leva também à questão do relacionamento abusivo, e aí o relacionamento abusivo podendo se tornar uma questão violenta, e aí nós temos, infelizmente, dados até recentes em que a mulher negra ela sofre muito mais do que a mulher branca. Houve uma diminuição da violência em relação à mulher branca, isso antes da pandemia, né? Com a questão da pandemia, a violência doméstica piorou bastante. Mas o estudo foi feito antes da pandemia, tinha diminuído em relação às mulheres brancas, mas em relação às mulheres negras, isso tinha aumentado. Isso sem falar das mulheres trans, que já vem ali nessa questão de violência, da desconsideração de ser mulher, e aí ela é muito mais propensa à questão da violência. Então, é realmente muito complicado pensar em toda essa estrutura. Mas aí, no nosso... eu estou olhando aqui o relógio, a gente falou, acho que daria para fazer umas 3 lives só sobre isso. São vários assuntos, né? Eu adoro a questão da mente e trabalhar e a resposta, né? Então, a gente... nós temos a lei, etc. Sim, mas como é que eu identifico, como é que eu ajudo, etc. A Juliana deu várias dicas aí de autoconhecimento, como fazer, refletir. A reflexão é muito importante, a gente também está nesse momento, né, confinado de reflexão. Mas aí, Juliana, uma questão que até perguntaram para você já, quem consegue identificar como é que ajuda esse amigo ou essa amiga? A pessoa não quer entrar, né? Tá naquele. Já estou satisfeita com o meu autoconhecimento, acho que estou ótima, não preciso e etc. Mas você quer ajudar, mas você não pode interferir, a gente não pode, né? Cada um tem seu livre-arbítrio. Mas o que você falaria para essa pessoa que quer ajudar a outra a enxergar e poder eventualmente sair ou não, para que não evolua numa relação violenta? Bom, primeiro de tudo, não julgamento, né? É muito difícil, assim, não dá para dizer, a gente vai chegar um momento que a gente não vai julgar, a gente julga o tempo todo. Tá falando com um grupo esses dias, um grupo de amigas. Eu adoro Big Brother, cara. Faz anos que eu não assisto, aí com a pandemia, você tá em casa, né? Eu falei, vou assistir isso aí. Falei, eu adoro Big Brother porque eu posso julgar sem medo, sabe? Assim, posso julgar mesmo, entendeu? Com as pessoas que eu conheço, é claro. Mas, assim, a gente julga. Só que a gente tem um controle de externalizar ou de manter ali na sua caixinha, né? Tinha uma professora que ela trabalhava isso muito com a gente, nunca esqueci, assim, né? Esse processo da clínica. Você tem a sua caixinha, guarda para você, né? Guarda para você. E com o decorrer do tempo, você vai percebendo que cada um tem uma história. E perceber que o seu tempo não é o tempo da pessoa. Às vezes a gente está nesse processo aí de autoconhecimento, desconstrução, e a gente quer que todo mundo viva isso, né? Não, mas porque eu sei, o outro também tem que saber. E não é bem assim, né? A sua história é diferente da do outro. Então, sair um pouco desse lugar de que é uma forma de controle também, né? Você controlar o tempo que a pessoa tem que sair dentro de uma relação. Não é o seu tempo, é o tempo do outro. O que a gente pode fazer é estar disponível. Aí eu já ouvi assim, mas só isso, Juliana? É muito, é muito. Para quem está sem nenhuma rede de apoio, é muito importante saber que vai ter alguém que vai acolher essa pessoa sem julgamento, porque foi o que a gente disse anteriormente. Um dos maiores medos da pessoa sair dentro da relação é ser julgada, né? Justamente por essas frases, assim, de, é culpa dela e tudo mais. E é muito comum a pessoa sair dentro da relação e se sentir culpada por muito tempo, né? É um trabalho que a gente faz também de falar, você não é a culpada, você não é responsável, né? Você é a vítima. Então, eu seguiria por esse caminho, assim, estar disponível, né? Mostrar que está aberta a conversar, apoio emocional e apoio de outras maneiras também, assim, sabe? Apoio financeiro, apoio de indicação de especialistas, tipo, advogada, psicólogo, do que a pessoa está precisando mesmo, né? Tipo, em relação porque tem muitas relações que um dos maiores princípios, um dos maiores fatores que prende uma mulher a uma relação abusiva é a questão financeira, né?
O homem, ele começa a controlar tanto que tem mulheres que deixam de trabalhar por conta disso. E aí aquela como que eu posso dizer, aquele bom dizer, né, com uma crítica, com um controle interno, assim, tipo, você não precisa trabalhar, porque eu vou dar tudo que você quer. Mas o que isso quer dizer? Que eu vou ter controle sobre tudo que você vai fazer. E no momento que eu vou ter controle, você se torna minha dependente. Então, ajudar financeiramente, se for possível, né, indicar rede de apoio, se tornar uma rede de apoio, isso é muito importante. Primeira coisa, quando eu recebo uma mulher em situações assim, tem rede de apoio? Vamos trabalhar com isso, né? Indicar os canais de denúncia, isso é muito importante, denunciar. É claro que, assim, não sejamos hipócritas, né? Eu sempre que isso aparece na clínica, eu sempre vejo o que é importante para a pessoa, o que não vai ser mais doído para a pessoa, porque às vezes a gente quer tanto que a pessoa denuncie e aquilo vai se tornar pior para ela, né? Aquilo vai ser muito pior. Então, com cuidado. Eu acho que é acolhimento, assim, eu trabalho muito com isso, assim, acolhimento, sabe? De você estar disposto para a pessoa, para que ela saiba que quando ela precisar, ela tenha onde pedir ajuda. Maravilha, Juliana. Encerrou com chave de ouro a nossa conversa hoje. Saí muito feliz, como da outra vez que a gente teve a oportunidade de conversar. A ideia é que a gente trouxesse aí vários elementos, de novo, em uma hora não dava para explorar tudo, mas a gente trouxe aí os tópicos, as nossas vivências, de alguma forma, e justamente para a gente refletir em conjunto. E aqui, antes de passar a palavra para a Juliana encerrar, queria agradecer novamente a sua presença, Juliana, por estar aqui conosco, agradecer à Escola Superior de Advocacia de São Paulo pelo espaço, para a gente poder dialogar sobre esses diversos temas no programa Entre Elas. E encontra aí quem for nos assistir no YouTube, quem estiver nos escutando no Spotify, encontro vocês aí uma oportunidade em breve. E vou passar então para a Juliana para ela encerrar. Gente, eu posso agradecer muito, 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 muito mesmo. O que eu já falei com você, Paula, e eu acredito muito nesses espaços, acho muito importante essas trocas, né? De que eu tenho certeza de que a gente sempre está ajudando uma outra, assim, né? E eu sempre falo, não é porque eu sei mais, não quero também ter esse lugar de detentora do saber, porque aí, de uma maneira muito sutil, a gente cai novamente na estrutura de hierarquia. Eu sei de alguma coisa e você não sabe. Não trabalho com isso. Eu sei de algumas coisas, você sabe de outras, e aí a gente pode trocar, a gente pode tecer, né? A grande tecelã, a gente vai tecendo as nossas histórias, a gente vai compondo, contribuindo com as nossas histórias. Então, eu fico muito grata pelo convite, acredito muito nessas propostas, fico à disposição, né, para futuros projetos, acredito muito também nesses espaços, e à disposição para quem precisar de ajuda mesmo. No Instagram, eu estou como psicóloga.junascimento, né, quem quiser conversar, quiser saber mais. Indicações também, que nem a gente falou, a gente adora indicar as coisas, então eu gosto muito disso, podcast eu amo, então assim que estiver lá na plataforma eu já vou ouvir para ver se deu tudo certo. Mas no mais é isso, só agradecer mesmo a parceria, porque eu acho que também a parceria, principalmente entre mulheres, é uma maneira da gente crescer, sabe? É o real empoderamento feminino. Empoderamento feminino não é a gente só se sentir bonita e tudo mais. Ele é um trabalho lento e gradual, né? Para que cada vez mulheres possam estar ocupando esse lugar de independência, não só financeira, mas independência emocional e falar sobre as nossas histórias. Então, se hoje eu estou aqui falando, não é porque eu nasci assim, não, gente. É porque eu tive que me colocar muita prova para conseguir trazer a minha voz, entendendo que talvez o que eu fale possa fazer sentido para outra mulher, tomar essa coragem de falar também. Então, por isso eu acho importante a denúncia, né? Então, se você está passando por esse tipo de situação, se você conhece uma pessoa que está passando por isso, gente, 180, né? Denuncie, ou fale para alguém, ou ouça a história de pessoas que estão passando por isso, porque a gente ouvindo uma história, a gente se empodera também, a gente toma coragem. Então é isso, fica à disposição. Muito, muito grata. Muito obrigada, até uma próxima, se cuidem. Muito obrigada novamente, Juliana, e até uma próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.